Bem-vindo, sexto ano, a mais uma videoaula. Estamos aí já no dia 22 de maio, mas vamos continuar a nossa luta, vamos continuar aí o nosso trabalho, vamos aí continuar com as nossas responsabilidades. Nós estamos aí hoje na parte final do nosso capítulo 7, como eu falei na aula anterior. O capítulo 7 é um capítulo extenso, então ficaria um pouco cansativo ser trabalhado apenas em uma aula. Então, durante essa semana, nós aí realizaremos, né, o estudo do capítulo 7, no qual nós demos início na nossa aula de quarta-feira. Então, na nossa aula de sexta, nós iremos continuar falando sobre ele, dando continuidade ao nosso capítulo. Mas, antes de darmos aí a continuidade, antes de terminarmos os assuntos que ainda faltam em relação a esse capítulo, vamos primeiro dar uma revisada no que foi explicado no capítulo anterior. Logicamente que a gente vai focar aí nos principais pontos que foram trabalhados na nossa última aula. Então nós estamos estudando os tecidos, mas o que seria um tecido, hein, sexto ano? Quais seriam aí as respostas que vocês poderiam me dar em relação a essa pergunta? O que é um tecido? Opa, muito bem! Um tecido é um conjunto de células especializadas que realizam determinada função no nosso organismo. As células do tecido podem estar unidas ou separadas por uma substância de composição particular chamada substância intercelular. Nosso objetivo é estudar os tecidos que compõem o organismo humano, além de analisar as características e funções de cada um deles separadamente. Por falar em tecido, quais são aí os tipos de tecidos existentes no nosso organismo? Nosso organismo possui uma diversidade de tecidos que podem ser classificados em 4 grandes grupos: epiteliais e conjuntivos, nos quais nós ainda estamos finalizando, musculares e nervosos. Então, na aula de hoje, nós finalizaremos os tecidos conjuntivos, explicaremos os musculares e nervosos. Temos aí alguns exemplos. Observem que cada tecido é formado por células de tamanhos e formatos diferentes. Isso porque cada tecido tem uma função específica no nosso organismo. Vamos aí dar continuidade na nossa aula de hoje, falando aí inicialmente sobre o tecido cartilaginoso. Em algumas regiões do nosso corpo, como o nosso nariz, as nossas orelhas e nas nossas articulações, nós precisamos de proteção e sustentação, mas também de um pouco mais de flexibilidade. Então a gente percebe que no nosso nariz, nas nossas orelhas e nas nossas articulações há uma flexibilidade. E é graças ao tecido cartilaginoso, que é rico em fibras colágenas e elásticas, que podemos ter essa firmeza, essa flexibilidade, porém nós continuamos aí com essa sustentação em algumas partes do nosso corpo. No tecido cartilaginoso são encontrados os condrícitos, células maduras de cartilagem, e os condroblastos, que são células jovens de cartilagem. Além disso, como o tecido cartilaginoso é avascular, ou seja, não recebe irrigação sanguínea, não possui vasos sanguíneos, existe ao redor da cartilagem um tecido conjuntivo denso vascularizado denominado pericôndrios. Então, uma característica aí sobre os tecidos cartilaginosos é que eles são avasculares, porém, ao redor desses tecidos existe aí um tecido conjuntivo denso vascularizado denominado pericôndrio. Então, turma, dando aí continuidade, de acordo com a concentração de fibras elásticas e ou colágenas, o tecido cartilaginoso pode formar estruturas mais rígidas, mais flexíveis, mais adaptadas para amortecer impactos e reduzir atritos. Assim, conforme essa composição, as cartilagens podem ser hialinas, com quantidade moderada de fibras elásticas presentes na traqueia, elásticas, ricas em fibras colágenas e elásticas presentes na orelha, ou fibrosas, ricas em fibras colágenas presentes em pequenos discos que se localizam entre as nossas
vértebras. Então, olha só, temos aí uma imagem que mostra um pouco do que foi explicado no nosso último slide. Então, aqui, ó, no número 1, que vocês podem identificar, nós temos aí a laringe, que é essa estrutura aqui, número 1, liga-se aos brônquios, aqui, ó, número 2, e serve para a passagem de ar. Uma curiosidade é que o tecido cartilaginoso ele é constituído por anéis de cartilagens horizontalmente dispostos, certo? Que é justamente o exemplo do que eu acabei de citar a vocês aí na nossa imagem, ok? Então tá dando para compreender direitinho o sexto ano? Não, tio, eu estou um pouco confuso, não consegui compreender tudo claramente. Pausa o vídeo, volta o vídeo um pouquinho, na parte que você não entendeu tão bem, façam as anotações de vocês, para que essas anotações, essas dúvidas que vocês anotarem, sejam tiradas na nossa sala de aula virtual, certo? Lá no Google Classroom. Agora é mega importante que toda videoaula vocês tenham sempre como companheiros de vocês o livro, o caderno, para que vocês possam aí fazer anotações e acompanhar as nossas aulas, certo? Com o livro de vocês sempre em mãos. Então, dando continuidade, tecido sanguíneo. Esse nome aí, com certeza, é conhecido de vocês. Com certeza, vocês já podem deduzir que está relacionado a sangue. Então, vamos aí agora entender um pouquinho melhor sobre esse tecido que se localiza no nosso corpo humano, chamado tecido sanguíneo. O sangue é um fluido vermelho e viscoso que conduz substâncias importantes para todas as células do nosso corpo pelos vasos sanguíneos. Então, o sangue ele tem essa função de transportar substâncias para todas as células que estão localizadas no nosso corpo. E essas substâncias são principalmente proteínas, carboidratos, gorduras, sais, gás carbônico, gás oxigênio e os anticorpos, que nós já sabemos que são aí células responsáveis pela defesa do nosso organismo, constituindo assim o nosso sistema imunológico. Além dessas substâncias, o sangue ele também conduz, água para a regulação da temperatura do nosso corpo. Então, é muito importante aí, certo? Aproveitando a situação, que a gente ingira muita água, que a gente beba muita água, certo? Porque a água ela tem essa função, uma das funções da água no nosso organismo é regular a temperatura corporal, tá certo, sexto? Então, ó, sempre bebam muita água. O tecido sanguíneo é formado por uma parte fluida, que a gente pode dizer líquida, que é chamada de plasma, e pelos chamados elementos figurados, pelas hemácias, leucócitos e plaquetas. O plasma é constituído aproximadamente, olha só que interessante, turma, 90% de água, no qual estão diluídas diversas outras substâncias. Então, 90% do plasma é água. E eu já expliquei aí anteriormente qual seria uma das funções da água no nosso organismo. Cerca de 3/4 delas são proteína, sódio, cloro, fósforo, potássio, magnésio e cálcio. Já os elementos figurados são células de diversos tipos, as hemácias ou glóbulos vermelhos que transportam oxigênio pelo nosso corpo, os leucócitos ou glóbulos brancos que formam aí o nosso exército de defesa, que nos protege contra micro-organismos passíveis de causar doenças, e as plaquetas, fragmentos celulares que são importantes agentes no processo de coagulação sanguínea quando um vaso sanguíneo é rompido. Então, estamos aí percebendo qual é a composição, estamos aprendendo qual é a composição do nosso sangue. Estamos vendo aí a importância dele no nosso organismo. Agora falamos aí no finalzinho do slide anterior sobre coagulação sanguínea. O que seria essa coagulação? Qual a importância dessa coagulação no nosso sangue? Quais seriam aí as consequências de uma não coagulação sanguínea? Será que isso nos colocaria em risco de morte? Se liga, sexto ano, presta atenção. É o processo em que ocorre uma obstrução do tecido ou vaso lesionado, impedindo a perda de sangue. O sangue, para fluir,
Aliás, perdão, o sangue para de fluir porque o produto final da coagulação, chamado fibrina, forma uma rede entrelaçada que interrompe a passagem das células sanguíneas, que é justamente o que nós estamos observando aqui na nossa imagem. Assim, caso comparássemos a rede de proteína fibrina com uma rede de pesca, as células sanguíneas seriam os peixes capturados. Então, por conta desta proteína, essa proteína da fibrina, ela cria uma espécie de rede e impede que as células do sangue continuem saindo, certo? Então, nós estamos vendo aí bem isso aqui na nossa imagem, tá certo, sexto ano? Então, por isso que é aí tão importante esse processo da coagulação sanguínea. As principais proteínas do plasma são a albumina, substância encarregada de transportar principalmente os hormônios, globulina, responsável pela formação de anticorpos e pelo transporte de colesterol, e o fibrimogênio, os nomezinhos, né? Os nomezinhos até que parecem trava-língua, e o fibrimogênio, envolvido na coagulação do sangue. Já que a gente está falando da coagulação sanguínea novamente, né? Que seria aí uma responsabilidade do fibrimogênio. Então, assim, turma, é importante que essa coagulação ocorra para evitar as hemorragias. Quando o sangue não coagula, o sangue não para de escapar, vamos dizer assim. A pessoa não para de perder sangue. E isso acaba levando a pessoa a óbito. Então, a coagulação sanguínea ela impede que ocorra um processo chamado de hemorragia, que é a perca excessiva de sangue, tá certo? Elementos figurados do nosso sangue. Vamos aí ver quais são eles e quais são as suas devidas importâncias. A análise microscópica do sangue mostra a presença de vários corpúsculos celulares, né, de vários corpos celulares, de várias células. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Esses corpos são fabricados na medula óssea vermelha e o tecido encarregado por essa produção é chamado de tecido, olha aí mais um trava-língua, sexto ano, hemocitopoiético. Hemocitopoiético, certo? É esse tecido que vai ser responsável pela produção dessas células chamadas hemácias, leucócitos e plaquetas, tá certo? Vamos aí falar um pouquinho sobre as hemácias, que também pode ser chamada de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. São células sanguíneas anucleadas, ou seja, sem núcleo. As hemácias não possuem um núcleo celular, cuja principal função do sangue é transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos por intermédio das moléculas de hemoglobina localizada no seu citoplasma. Além disso, o sangue também transporta outros gases, como o gás carbônico, que poderá circular ligado à hemoglobina das hemácias. Então, uma das principais funções das hemácias é transportar o tão importante gás oxigênio por todo o nosso corpo. E ela também transporta, né, o gás carbônico, que é aquele gás ali resultante do processo da nossa respiração, né? Nós respiramos, inspiramos gás oxigênio e expiramos gás carbônico, certo? E aí quem realiza esse transporte e essa distribuição por todo o nosso corpo são as hemácias, tá bom? Leucócitos, ou chamados também de glóbulos brancos. São células nucleadas, diferente das hemácias. Os leucócitos possuem núcleo e a principal função no sangue é defender o nosso organismo contra os agentes patogênicos, que nós já falamos aí, né, sobre o sistema, nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico. Ou seja, os glóbulos brancos nos defendem desses causadores de possíveis doenças. Existem dois tipos de leucócitos, o granulócitos e os agranulócitos. Vamos entender um pouquinho melhor. Temos aí os granulócitos. Essa denominação se deve à presença de grânulos no citoplasma quando vistos do microscópio óptico, que é aquele microscópio mais potente, mais moderno, tá certo? Então, em relação a eles, nós temos o neutrófilo,
basófilo e o eosinófilo, tá certo? E aí aqui nós temos as suas devidas especificações, tá certo? Turma, então com mais calma, com acompanhamento do livro de vocês, vocês façam aí um estudo mais aprofundado, uma leitura mais detalhada e como eu sempre costumo dizer, sexto ano, sempre façam anotações durante as nossas videoaulas. Peguem o caderno, certo? Anotem, ajam como se vocês estivessem comigo em sala de aula, tá certo? É muito importante que vocês realizem esse processo, que vocês mantenham a rotina de vocês, tá certo? Então, sempre que eu, por exemplo, estou gravando as minhas videoaulas, eu sempre uso o recurso do fone de ouvido, que é para que eu possa ficar mais concentrado no que eu estou fazendo, tá bom? Para que barulhos externos não acabem aí me dispersando, certo? Chamando a minha atenção. E temos aí os agranulócitos. Essa denominação se deve à ausência de grânulos no citoplasma dessas células. Podemos citar aí os linfócitos, que são células realmente aí, que agem na defesa do nosso organismo, principalmente o linfócito T, tá certo? E os monócitos, tá bom? E aí, como eu falei anteriormente, uma leitura mais detalhada, algo mais focado, vocês façam com o acompanhamento do livro de vocês, tá certo? Agora vamos falar sobre as plaquetas. Com certeza, quem já teve aí, que é uma doença horrível, mas quem já teve dengue sabe muito bem o que é que essas plaquetas significam, né? Eu, por exemplo, tive a bendita, né, vamos dizer assim, da chikungunya, né? E aí ela interfere nessa quantidade de plaquetas. Mas agora vamos entender por que essa questão logo que a gente está com os sintomas, o primeiro exame que o médico passa é exame de sangue para verificar a quantidade de plaquetas. Agora vamos entender por quê. Então as plaquetas são corpúlos, ou seja, corpos celulares anucleados, ou seja, também não possuem núcleo, assim como as hemácias, originado de células denominadas megacariócitos. As plaquetas são importantes agentes contra hemorragia, olha só, porque favorece a coagulação sanguínea. Então, com certeza vocês já ouviram falar em dengue hemorrágica. Por que algumas pessoas que são acometidas por essa doença correm o risco de uma hemorragia, né? A tão temida dengue hemorrágica? Porque quando nós estamos aí com o vírus da dengue no nosso organismo, as nossas plaquetas elas diminuem muito mesmo. E isso aí pode favorecer um processo hemorrágico, já que as plaquetas elas favorecem a coagulação do sangue. Então, quando nós estamos aí com pouquíssimas plaquetas, nós corremos o risco de ter uma hemorragia. Por isso que existe aí a chamada dengue hemorrágica, justamente por conta desse fato, né? Por conta da diminuição das nossas plaquetas, tá certo? E agora vamos falar sobre tecido muscular. Muito bem, turma. Está relacionado aos nossos músculos, exatamente isso que vocês imaginaram, turma esperta. Então vamos dar continuidade. O tecido muscular é responsável pela movimentação, pelo batimento cardíaco, pela pulsação das artérias, pelo impulsionamento dos alimentos no nosso tubo digestório e etc. Tudo isso só é possível graças à propriedade dos tecidos musculares de sofrer o processo chamado de contração. Então, ele se contrai e relaxa, se contrai e relaxa. E graças a isso é que nós temos aí vários movimentos no nosso corpo que a gente nem percebe que eles estão ocorrendo. Porque nós teremos aí movimentos voluntários e involuntários, tá certo? Isso acontece porque as células musculares, também chamadas de fibras musculares ou miócitos, possuem especializações para possibilitar esse movimento. Que movimento mesmo nós falamos? Ó, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Uma riqueza de proteínas miofibrilas que se dispõe no citoplasma dessas células. Proporciona contração quando deslizam umas sobre as outras. Existem aí 3 tipos básicos de tecido muscular. Lembrando que essa contração desses músculos
só acontece por conta dessa proteína chamada miofibrila, tá certo? Temos aí o tecido muscular estriado esquelético, chamado popularmente de carne. Tal tecido está vinculado ao esqueleto, por isso que ele recebeu esse nome de estriado esquelético, o que favorece nossa sustentação e movimentação. Então, temos aí uma dupla, né? Os ossos, juntamente com a carne, com esse músculo, esse tecido muscular estriado, o esquelético, né? Eles vão favorecer aí a sustentação do nosso corpo e a nossa movimentação. Além disso, possui ação própria e voluntária, ou seja, podem ser contraídos quando desejarmos, ó. Certo? Esse tecido tem células alongadas, como nós estamos verificando na nossa imagem, por isso chamadas de fibras, e com vários núcleos. Então, células com vários núcleos são chamadas de polinucleadas, tá certo? Vamos para o próximo. Tecido muscular estriado cardíaco. Palavra cardíaco está associada a quê, A quê? Ao coração. Então, olha só. Encontrado apenas no coração. É de ação rápida e involuntária, pois os batimentos cardíacos continuarão independente da nossa vontade. Eu não posso simplesmente dizer assim, ó, para de bater, coração. Eu poderia até morrer, né, ter uma parada cardíaca. Então, são células aí de ação rápida e de movimento involuntário. Então, independente da nossa vontade, ó, nosso coraçãozinho, ó, continua assim, ó. Certo? Esse tecido possui fibras alongadas, como a imagem mostra, com um ou dois núcleos, ou seja, a gente pode chamar de uni- ou binucleados. Próximo, tecido muscular liso, que também pode ser chamado de visceral ou não estriado. Possui ação lenta e involuntária e pode ser encontrado em órgãos como o útero e o estômago. Esse tecido possui fibras alongadas com apenas um núcleo, chamadas assim de uninucleadas, e não contém estrias transversais, por isso que é chamado de liso. E agora vamos falar sobre, olha só, tecido nervoso. Mas não é o nervoso de, eu estou apreensivo, eu estou com medo. Né? Não é esse tipo de situação, tá certo, sexto? Então, olha só. Para que todo o nosso organismo funcione, é necessária uma ação coordenada de órgãos e sistemas. Devemos esse mecanismo de ação e reação ao sistema nervoso. Ele é a nossa central de comando, que transmite os estímulos do ambiente e do corpo ao nosso cérebro. Então, graças ao sistema nervoso, eu consigo saber se o ambiente está frio, se o ambiente está quente, se eu estou com fome, se eu estou com sono, se eu estou muito cansado. É o sistema nervoso aí que transmite essas informações ao nosso cérebro, a nossa central de comando. Constituinte desse complexo de sistema que nós estudaremos com mais detalhes no capítulo 14, então não vou adiantar muita coisa, certo? Não vou dar spoiler. O tecido nervoso é formado por células com alto grau de especialização, os neurônios. O seu trabalho se baseia na condução de impulsos elétricos, que favorece o controle de diversas ações e reações, além de permitir o comando do funcionamento dos nossos órgãos internos. Então, quem controla tudo isso? Sistema nervoso, com auxílio do nosso cérebro. Nosso cérebro manda o comando, o sistema nervoso leva a informação até o órgão, até a célula, que tem que realizar aquela determinada ação. Da mesma forma que traz aí, que leva até o nosso cérebro as informações necessárias. Como podemos observar, a célula nervosa, temos aqui, ó, que o neurônio, ó, uma célula bem diferente do que nós costumamos ver. O formato é bem diferente, é bem peculiar, certo? E esse formato tem a função de conduzir os impulsos nervosos. Por isso há tantas ramificações, o que nós estamos vendo aqui, ó, nessa área aqui do neurônio. As ramificações menores, que dão esse aspecto de estrelado, são chamadas de dendritos. Sua função é receber o estímulo do ambiente ou de outras células e conduzir ao nosso corpo celular. O centro dessa célula, onde se localiza o núcleo, e boa parte dos organoides. Já o axônio, como nós estamos observando aqui, ó, que é essa espécie de cauda, recebe esses impulsos do corpo celular e os transmite para as outras células. Então a informação entra por aqui e sai por aqui, tá certo? Assim, esse tecido altamente complexo envia e recebe as mensagens, os comandos, né,
coordenando todas as atividades do nosso corpo. Os neurônios aí são excelentes nessa função, né? Então aí é uma função extremamente importante. E aí toma uma curiosidade, certo? Eu vou fazer um questionamento a vocês, eu quero que vocês respondam, ó, presta atenção no tio, olha aqui, ó, look my eyes. Eu quero que vocês me respondam lá na nossa sala virtual, tá bom? Vocês vão escrever no caderno, vão tirar fotos e vão me enviar, como vocês já estão aí fazendo, de maneira bem organizada no envio das atividades do livro, certo? As células do nosso corpo, elas possuem a capacidade de se regenerar, certo? Algumas morrem e outras são colocadas no lugar dessas células que morreram. Quero que vocês pesquisem e me respondam lá na nossa sala virtual se com os neurônios acontece esse mesmo processo. Após a morte de um neurônio, um novo neurônio, será que é produzido? Então, será que essas células nervosas, chamadas neurônios, após aí a sua morte, uma nova célula vai ser colocada em seu lugar, vai ocupar o seu lugar? Será que os neurônios conseguem aí se regenerar? Quero lá a resposta dessa indagação que eu acabei de fazer, ok, sexto ano? Estou de olho em vocês. Continuando. Então, a atividade desse finalzinho, dessa conclusão do capítulo 7 está na página 129 e 131, já que a página 130 ela foi a atividade da nossa aula de quarta-feira. Sexto ano, foco, disciplina. Ajam como se vocês estivessem comigo em sala de aula. Levem as atividades a sério, estudem, anotem as dúvidas de vocês, me enviem essas dúvidas pela nossa sala virtual, interajam comigo. Estou morrendo de saudade de vocês, mas nesse momento, cada qual na sua casa, vamos obedecer o isolamento social para que essa pandemia seja aí findada o mais rápido possível. Então, sexto ano, um grande abraço, um beijo virtual para vocês e até a nossa próxima aula.